com minha família. E Sara estava no banco de trás e de repente, a loucura, né? E eu me segurando para não falar em línguas, né? E o negócio me tomando, e negócio de doido no meio da rua. Eu digo, rapaz, esse negócio tá pegando aqui, né? E o Espírito Santo, sabe? Eu quase não conseguia mais abrir a boca, porque se eu abrisse a boca eu ia falar em línguas, segurando. Aí Sara olhou para mim e disse, vai falar em línguas aqui, pai? Mas é quando você está em espírito, sabe? Não importa o lugar. Quando você sente a presença de Deus, sabe? Ele lhe toma de uma forma sobrenatural. E você tenta se controlar, mas você não consegue controlar, porque a presença é mais forte. E se eu abrisse a minha boca, eu sabia que Deus ia me tomar daquele lugar ali. E eu me segurava, eu disse, Deus, eu sinto, Senhor, o Senhor é comigo. Eu não mereço, mas eu sinto a Tua presença comigo, Senhor. Você chegou da mesma forma que hoje. Talvez você diz que não merece, mas o Senhor é contigo. Ele diz, ainda que você seja infiel, eu permaneço fiel. Eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento, eu te fortaleço. Eu sou o Deus que te levanto nesta noite. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo. Glória a Deus, aleluia, Senhor, Tu és fiel. Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33. Glória a Deus. A presença do Senhor está forte. Que Deus continue conosco. Glória a Deus, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Todos acharam? Diga amém. A palavra do Senhor diz assim. Glória a Deus. Amém, Senhor. Tu és fiel, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, Senhor. A palavra do Senhor diz assim. Disse mais o Senhor a Moisés. Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito. A terra que eu jurei a Abraão. Só fecha um pouquinho aqui. A Isaque e a Jacó. Dizendo, a tua descendência a darei. O 2 diz assim. E enviarei um anjo diante de ti. E lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Em uma terra que emana leite e mel. E uma terra que emana leite e mel. Porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que te não consuma eu no caminho, para que eu não te consuma e consuma todo o povo. Eu não vou contigo, Deus disse a Moisés, né? Mas ele disse que enviaria o anjo. E ouvindo o povo esta má notícia, planteou. Fez o quê? O povo fez o quê? Chorou, planteou. O povo se humilhou, não é? O povo se humilhou e ninguém pôs sobre si os seus ornamentos. O povo tirou toda a beleza, maquiagem, brinco, tirou tudo, como sinal de humilhação. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, dize aos filhos de Israel, és povo de dura, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus ornamentos, para que eu saiba o que te hei de fazer. Glória a Deus. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus ornamentos ao pé do monte Horebe. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. E tomou Moisés a tenda. Essa tradução é terrível. E a estendeu para si, fora do arraial, desviada de longe do arraial. E chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava ao Senhor, saia a congregação, né, que estava fora do arraial. Diz assim, o verso 8. Acontecia que saindo Moisés, a tenda,
todo o povo se levantava e cada um ficava em pé à porta da sua tenda. E olhava para Moisés pelas costas, até ele entrar na tenda. O 9 diz assim: sucedeu que entrando Moisés na tenda, descia a coluna, de nuvem e punhava a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. O 10, e vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava. Aleluia, Senhor. O adorava. Quem dá glória? Amém, Senhor. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava-se ao arraial, mas o seu servidor, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da... Aleluia, por isso que o Senhor o escolheu. Coloca o 12, é o 12 aí já, né? Aqui, termina aqui. E Moisés disse ao Senhor: eis que tu me dizes, fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem has de enviar comigo. E tu disseste: conheço-te por teu nome. Também achaste graça. Também achaste graças aos meus olhos. Moisés disse: quem vai comigo? Tu não me disseste quem vai comigo. Moisés disse: o Senhor disse que eu achei graça aos seus olhos. Né? Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, né? Rogo-te que me faça saber o teu caminho, e conhecer-te-ei, para que ache graça aos teus olhos mais ainda. Se eu já achava graça aos teus olhos, então me dá um caminho para que eu possa obedecer, porque eu quero te agradar mais ainda. Amém? Amém? Glória a Deus. Conhecer-te para que ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é o teu povo. Amém? Glória a Deus. Curva a tua cabeça. Senhor da glória, poderoso Pai, bem sabemos, Senhor, que a tua presença é conosco nesta noite. Bem sabemos que o Senhor chegou primeiro neste lugar, Senhor. O Senhor nesta noite já fez milagre, porque eu creio, Senhor. A tua glória não passeia por acaso, mas quando ela desce, Senhor, sobre a casa, é igual o tanque de Betesda, Senhor, quando se mexia, quando se movia, quando se agitava, Senhor, começava a curar, começava, Senhor, a renovar. E nesta noite eu já creio em renovo de crente aqui, Senhor. Crente que já está renovado e vai sair diferente aqui hoje. Em nome do Senhor Jesus, eu já te agradeço por tudo que o Senhor já fez aqui e que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Toda a igreja pode sentar. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu só tenho que agradecer a Deus por tudo que o Senhor já tem feito sobre a minha vida e que Deus tem feito sobre esse ministério. Que Deus continue abençoando esse ministério, né? Abençoando a toda a igreja, que é o povo. O templo é o templo, igreja somos nós. Que Deus continue abençoando a sua igreja. E nessa noite eu creio que você não chegou aqui por acaso, mas Deus tem uma palavra para o teu coração. Eu tenho certeza, talvez não seja a palavra que você veio ouvir, mas o importante é que é a palavra que Deus quer falar, não é isso? Então é para isso que caminhamos com Cristo, é para isso que andamos com Cristo, para nós obedecer. Moisés até diz: Senhor, o Senhor disse que eu achei graça aos teus olhos, quando o Senhor me escolheu lá atrás. Eu disse que não queria ir, o Senhor disse: não, você vai. Mas eu disse que não sabia falar, não era capacitado, não conhecia a Bíblia. Mas o Senhor diz assim: talvez você não conhece Bíblia, mas você conhece o Deus da... Você está entendendo? Porque o mais importante é você conhecer o Deus da Bíblia. Tem gente que já leu 5, 6, 7, 10 vezes. Tem gente que é teólogo, mas não tem a fé que tu tem. Tem gente que já estudou a Bíblia de capa a capa, mas não tem a ousadia que você tem. Não tem, sabe, a autoridade que você tem. E nessa noite tudo que você precisa é a presença dele. A presença ela te preenche. A presença ela começa a tirar toda angústia.
Não precisa de azepam para dormir, para esquecer. Porque mais forte do que o diazepam é a presença de Deus. Quando chega, ela cura. Onde tiver doença, tem que bater em retirada. Onde tiver a angústia, você agora começa a sentir o alívio. A preocupação que você estava, você já começa a sentir Deus tratando daquela preocupação e te alimentando de uma fé e dizendo: meu filho, não te preocupa, porque eu tenho uma saída para você. Talvez o momento está difícil, mas o Senhor diz: o crente, ele não vive por fé, mas ele vive por... Aliás, ele não vive por vista, mas ele vive por... A fé, Hebreus, está escrito lá em Hebreus: a fé é o firme fundamento das coisas. Mas a certeza. Como isso? Isso é mistério, isso não é para qualquer um, isso é para quem ora, para quem se consagra. Você vai perceber que só os doidos, só aqueles que realmente são chamados de loucos, que fazem coisas a qual muitos duvidam. Mas talvez você não compreenda, porque a Bíblia diz que o homem carnal, ele nunca vai compreender. O Senhor, ele conversa agora com Nicodemos. O Senhor fala com Nicodemos. Então somente quando o Senhor começa a falar, ele não entende, porque ele está no reino material. Enquanto você estiver no reino material, você nunca vai compreender as coisas espirituais. Mas quando você começa a se desligar dessa terra, quando você entende que a preocupação que está agora, o Senhor pode resolver a qualquer momento. O Senhor pode resolver só no sair daqui. Uma ligação pode chegar e resolver toda a situação a qual você está passando. Uma ligação pode resolver tudo. Primeira coisa, o Senhor não precisa de horário. Eu lembro que uma vez o Senhor me deu uma bênção, era 4 horas da manhã. Chegou, enquanto eu estava orando, chegou a mensagem no meu telefone, que eu me espantei e disse: como é que o banco manda a mensagem 4 horas da manhã? Você está entendendo? Deus é o Deus de surpresa. Deus é o Deus que faz as coisas acontecer de uma forma a qual você venha a entender que Ele não é homem, mas Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele vai fazer exatamente quando você menos esperar. Ele vai fazer exatamente no horário, sabe? Não é no horário comercial. O nosso Deus, Ele trabalha fora do horário comercial. Ele trabalha exatamente na hora extra. A palavra do Senhor diz que enquanto você está dormindo, Ele está cuidando de você. Então você vai perceber os milagres do Senhor sobre a tua vida de uma forma a qual você não compreende, a qual você não entende, mas você vai sentir o Espírito Santo de Deus dizer assim: meu filho, sou eu que estou fazendo. Minha filha, descansa, porque eu vou fazer. Se eu fiz aqui, eu vou fazer lá. Para que pressa? Se eu comecei, eu não sou Deus, aliás, eu não sou Deus para começar e não terminar. Eu sou um Deus que tenho começo, meio e tenho também um fim. Eu sou um Deus que começo, eu sou um Deus que aprimoro, eu sou um Deus que melhoro cada dia. Porque o processo da demora é exatamente o aperfeiçoamento. É Deus esperando que você mude, é Deus esperando que você entenda que você precisa ter raiz, que você precisa crescer mais, sabe? Espiritualmente, não materialmente. Porque o maior propósito da morte na cruz foi exatamente para que você crescesse espiritualmente. Se você quer crescer materialmente, você tem que primeiro crescer espiritualmente. Porque o propósito da cruz foi exatamente esse, e é exatamente esse. Foi e é. Para que você possa entender como é que Deus opera, você precisa se humilhar. Você precisa estar na dependência dEle. Você vai perceber que a arrogância, a prepotência não anda junto com o Espírito Santo. A arrogância, ela não tem como caminhar com o Espírito Santo. Você vai ler e vai ouvir a palavra do Senhor dizer que Moisés era o homem mais manso. Você já pensou Moisés tirar
3 milhões e meio de pessoas do Egito, a qual você vê uma igreja com apenas 200, 300, 400, 500 membros. Tem uma picuinha terrível. Imagina 3 milhões e meio de pessoas, o tempo todo dizendo: Moisés, tu trouxesse nós para morrer no deserto, porque Faraó está vindo aí atrás. Eu estou falando de um homem a qual o Senhor escolheu, a qual o Senhor selecionou. Ele não sabia, ele não conhecia a Torá, porque ainda não existia. A Torá vem através de Moisés, os mandamentos. Eu quero te dizer que Moisés tinha uma experiência. Moisés já nasceu separado. Tem pessoas nessa noite que chegou aqui e não compreende porque enfrenta uma luta tão grande na sua casa. Eu quero dizer para você: ei, você é diferente porque Deus te separou desde o ventre. Você lembra de Esaú e Jacó? Ele disse: eu rejeitei a Esaú, mas eu amei Jacó. Eu separei Jacó. E quando Jacó nasce, ele já profetiza sobre a vida de Jacó. Talvez você não entenda os processos da vida. Talvez você não compreenda o que você está passando. Mas faz parte do que Deus separou para a tua vida. Quantas vezes Jacó questionou? Quantas vezes Moisés questionou? Moisés enfrentava aquela luta terrível, a qual o povo oprimia Moisés, a qual o povo olhava para Moisés e dizia: Moisés, não tem água, não tem pão, não tem isso, não tem aquilo. O tempo todo consumia o juízo de Moisés. Eu não sei. Tem pessoas que dizem assim, que eu não vou suportar, mas o Senhor diz assim nesta noite: você suporta sim, porque eu te separei. Quando eu te chamei, eu já sabia. Sabe por que o Senhor não chamou Arão? Porque Arão se deixava ser induzido pelo povo. Você vai ver que naquele momento em que o Moisés ele sobe e o povo diz: Arão, vamos construir um bezerro. Arão pensa assim e diz: vamos construir. Eu estou falando de um homem a qual viu muitos milagres Deus fazer. Mas foi por cabeça de A, de B e de C. Foi por cabecinha de assar fulano, de seu fulano. O Senhor já sabia que Arão ia falhar. Talvez está doendo o processo para você. Está doendo você enfrentar essa casa. Todo mundo sabe da sua casa não é crente. Só quem é crente é você. Só quem ora é você. Só quem sacrifica é você. E talvez você não entenda o processo que você passa. Talvez você não compreenda o que Deus está fazendo. E até você diz: mas Senhor, por que toda essa luta, toda essa angústia, Senhor? Mas o Senhor diz assim: eu te escolhi, meu filho. Muitos não acreditaram em você, muitos não colocaram fé, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor, Ele já marcou encontro contigo, o Senhor já falou contigo, o Senhor já teve experiência, que você sabe que você é escolhida, que você é escolhido do Senhor. Você sabe que Deus te separou para esse propósito. Ei, o Senhor diz assim nessa noite para você: não olhe nem o começo, porque no começo tudo é bom, mas quando chega no meio, você vai perceber que o Senhor entra no barco, mas quando chega no meio, Senhor Jesus, você vai saber que o mar começa a se agitar. Você vai ver que no começo tudo é bom, mas quando chega no meio, começa aquele rebuliço terrível. No momento em que o mar se agita, os discípulos se levantam e dizem: Senhor, será que o Senhor não está vendo o quanto está difícil? O mar vai virar o barco. Nós vamos perecer. Será que o Senhor não se importa que pereçamos? Como é que está uma onda dessa e o Senhor está dormindo no barco? Talvez o processo que você passa, você não compreende, mas eu quero te dizer uma coisa: o Senhor ainda está no teu barco. Venha a onda que vier, venha a luta que vier, não importa. O Senhor diz assim: olha, pega a mansidão, sabe, de Moisés, porque você ainda vai atravessar o mar vermelho. Faraó vai te perseguir, mas ele não vai te pegar. Eu quero te dizer uma coisa: que as portas Deus vai abrir para você, os caminhos, livramento Deus já preparou para um vencedor. Só não recue, só não retroceda, porque o Senhor não tem prazer. Só não olhe para trás, porque o Senhor te separou para uma grande obra.
Tudo isso aqui é passageiro, tudo isso é passageiro. O Senhor diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei. Tudo que você precisa é a coroa. Você não precisa de dinheiro, você não precisa de bens materiais, você precisa da coroa, sabe? A palavra do Senhor diz assim: se preocupe com aquele que pega a alma e lança no inferno. Talvez o homem pode matar fisicamente, mas eu quero te dizer uma coisa: o coronavírus pode matar fisicamente, mas espiritualmente ele não te mata. O que você precisa é entender que você tem vida e vida com abundância. Você tem que entender que tudo isso aqui passa, e a sua firmeza, a sua base, ela tem que ser Cristo. Ela tem que ser a rocha inabalável. Então, no momento que o Senhor escolhe a Moisés, Moisés já sabe, o Senhor sabe do que Moisés vai enfrentar. O Senhor sabe de tudo que Moisés vai passar. Por isso que o Senhor escolhe você. O negócio é doer, ardendo. Um dia dá vontade de desistir, quando é de manhã já está, não, esqueci, eu nem lembro que eu falei que ia desistir. Sabe? Deus já sabia que você ia pensar desse jeito. Uma noite, né? O choro dura uma noite, mas de manhã você se renova, porque o renovo do Espírito Santo vem sobre a tua vida. Enquanto você está dormindo, o Senhor te renova. O Senhor tira todo pensamento mal do seu coração. O Senhor começa agora a te mostrar, sabe, tudo que Ele tem para a tua vida ainda. Eu começo a ver Moisés preocupado e dizendo: Senhor, eu sei que esse povo aqui, Senhor, é difícil, mas eu tenho paciência, Senhor. Eu fui provado lá no deserto. O que você passou lá atrás foi uma preparação para agora. Lembra do teu passado. Se você chegou aqui, você não vai morrer. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem uma obra muito grande sobre a tua vida. Eu estava falando para o irmão hoje, quando era com 8 anos. Eu lembro que eu passei a noite todinha numa rede com asma, e meu irmão balançando. Eu sabia que naquela noite eu ia morrer. Eu estava cansado. Eu puxava o ar e não vinha. Naquela época eu acho que não tinha bomba, sei lá. Não tinha bombinha, não tinha nada. O hospital era longe. Eu puxava o ar e não vinha. Você não sabe o que é isso, a dor da morte. Talvez algumas pessoas tenham experiência aqui. Outra vez eu fui nadar com meu pai. Aliás, e eu lembro que eu ia morrendo afogado. Isso ficou na minha cabeça. Por várias vezes o Satanás tentou me matar. Aí eu começo a lembrar: Deus, se eu não morri lá atrás, é porque o Senhor me deu livramento. Se o Senhor me deu livramento, é porque tem um propósito. Se eu tenho um propósito, eu quero cumprir. Moisés começa a chegar para o Senhor e diz assim: Senhor, se o Senhor disse que eu achei graça aos teus olhos, a mesma coisa eu digo para o Senhor nesta noite. Se o Senhor não deixou morrer com asma, se o Senhor não deixou morrer afogado, ei Senhor, é porque o Senhor tem uma obra sobre esta igreja. É porque o Senhor tem uma obra sobre a minha vida. É porque o Senhor tem uma obra sobre a tua vida também. Ei, você não chegou aqui por acaso, mas o Senhor te trouxe. O Senhor tem cuidado de você de uma forma. Os livramentos do Senhor têm cuidado de você, sabe, de uma forma sobrenatural. Você vai perceber que muitos já foram embora dos seus amigos, sabe, de infância, de parente, de alguém, mas o Senhor tem conservado você em vida. E você diz: por que isso, Senhor? Ei, você diz: para que, Senhor, o Senhor me conservou em vida? Porque eu quero ouvir a voz que Samuel ouviu. Eu quero ouvir a mesma voz que Samuel ouviu naquela noite. E a resposta que eu quero dar para o Senhor é a mesma resposta que Samuel deu. Quando o Senhor diz: Samuel, 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 ele diz: eis-me aqui, Senhor. A mesma coisa quando você ouvir o Senhor falar o teu nome, diga a mesma coisa para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Amém? Coloca aí, coloca Gênesis capítulo 26. Glória a Deus. Gênesis capítulo 26. Aleluia, Senhor. Diz assim, ó: sobreveio uma fome sobre a terra. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar, encontrar-se com Abimeleque, rei
dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e lhe disse: não desça mas fique aonde? Na terra que eu lhe indicar. Porque uma das coisas que é muito importante na vida do crente é ele obedecer. Crente que não obedece, você vai ver que o tempo todo ele vai estar, simplesmente dando passo errado. Todas as vezes que o crente não obedece a Deus, ele sempre vai retroceder. Crente que não obedece, você vai perceber que o tempo todo ele planeja, mas dá errado. Porque os planos é do homem, mas a confirmação vem do... Eu quero te dizer nessa noite, Moisés ele espera. Ele diz: se o Senhor não for, nós planta estaca aqui, levanta a tenda, vai comer até morrer. Mas se o Senhor não for, a minha preocupação não é bens materiais. Ouro e prata nós temos à vontade aqui. Não tem shopping para gastar. O Senhor deu ouro e prata, mas não deu mercado, não deu shopping, não deu nada. Então, nós entendemos que ouro e prata, sem shopping e sem carro importado, de nada vale. Porque ouro e prata eles tinham à vontade no deserto. Quando Moisés disse assim, traga ouro e traga prata para construir a arca do Senhor, você vai perceber que Moisés diz assim: tá bom pessoal, para, não traz mais não, porque vocês trouxeram demais já. Já tem ouro e prata suficiente. Porque não valia nada. Sabe? Pendente, cordão de ouro, já tinha vontade. Mas você vai entender que Moisés não é desobediente ao Senhor. Moisés é obediente. Moisés é dependente de Deus. E você vai perceber que todas as vezes, quando você quer apressar o passo, dá errado. Porque o apressado apressa. E Deus é perfeito. Deus não vai fazer nada errado. Eu quero te dizer nessa noite: passe o tempo que passar, espere o tempo que esperar, Deus sempre vai compensar o tempo de espera sobre a tua vida. Você vai perceber que naquele momento o Senhor diz: Moisés, tem um problema, Moisés, eu não quero caminhar com esse povo, porque, Moisés, eu sou um Deus que eu tenho um coração também. A palavra do Senhor diz que ele é tardio, hein? Ele disse: mas eu me iro também, Moisés. Eu me iro. Se eu for com vocês e ver esse povo desobedecendo, eu mato tudinho. É melhor mandar um anjo. É melhor que um anjo acompanhe esse povo. Porque pelo menos eles sobrevivem. E só vão sobreviver por amor a ti, Moisés. Porque eu te amo. Porque tu achasse graça aos meus olhos. Porque tu, Moisés, clama por esse povo. Há muitas vezes, tem pessoas que estão de pé, não é por conta do propósito, mas é por conta que alguém orou por você. É porque alguém clamou de madrugada pela tua vida. Você está entendendo? Teve alguém que pagou um preço. A mesma coisa Jeremias, você vai ver Isaías, você vai ver todos aqueles profetas que oravam pela nação, pagavam um preço muito alto para que a nação não acabasse. Jeremias intercede várias vezes. Intercede a um ponto que o Senhor diz assim, se aquieta com essa tua oração. Se aquieta porque esse povo não quer se arrepender. Ainda que Samuel, ainda que Moisés venha falar comigo, eu não vou tirar o castigo desse povo. Está escrito aonde? Lucas 15, Jeremias 15, eu acho que é, coloca lá só para a gente ver. Jeremias 15, coloca só para a gente tirar dúvida aqui. Então o Senhor disse: mesmo que Moisés e Samuel se pusesse diante de mim para rogar por esse povo, meu coração não. Você está entendendo? O povo não se arrependia. O povo era terrível. Você vai ver que a gente estamos vivendo um tempo a qual é poucas igrejas que têm a sensibilidade do Espírito Santo, e aconteceu o que aconteceu aqui. Hoje ninguém tem mais temor. A preocupação maior talvez seja bens materiais. Mas nós temos que acabar com isso, que bens materiais ele vem por gravidade. Preste bem atenção, a palavra do Senhor diz assim: buscai primeiro
o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem algumas pessoas que vão ser abençoadas porque tem capacidade. Tem pessoas que não pegam aquele bem e simplesmente colocam no seu coração. Tem pessoas que têm bens materiais para ter, simplesmente usufruir com muito cuidado. Tem pessoas que têm o bem material e o propósito dele não é para ir para shopping nem para praia. O propósito dele só pensa na igreja. O propósito dele é diferente. Sabe por que Deus vai abençoar? Porque Deus sabe, ele tem. E quando ele tem um coração aberto para abençoar. Ele tem um coração aberto para abençoar seu irmão. Ele tem um coração aberto para abençoar a sua casa. Você vai ver lá em Gênesis, no momento em que José agora é abençoado. E José só pensa em abençoar a sua família. José manda buscar a sua família para abençoar. Então você vai perceber que Deus nunca dá o tiro errado, mas Deus sempre dá o tiro certo. Deus sempre escolhe a pessoa certa para o propósito certo. Então você vai entender que nesse momento o Senhor diz: diga ao povo que se prepare, porque eu quero falar com o povo. Lá em Gênesis, né? Glória a Deus. Êxodo, glória a Deus. Êxodo capítulo 19, eu acredito que é 19. Coloca lá, só para a gente ler aqui. E no terceiro mês, depois da saída dos filhos de Israel, na terra do Egito, no primeiro dia desse mês, eles chegaram ao deserto do Sinai. Glória a Deus. Tendo partido de Refidim, né, vieram ao deserto do Sinai, na qual acamparam ali Israel. E acampou, glória a Deus, acampou ali, Israel acampou em frente ao monte. Glória a Deus. Moisés subiu para encontrar-se com Deus e do monte do Senhor. O Senhor chamou e lhe disse: assim vocês falará à casa de Jacó, anunciará aos filhos de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águia e trouxe para perto de mim? Preste bem atenção. Agora, pois, se ouvires atentamente a minha voz e guardares a minha aliança, vocês serão a minha, o quê? Particular, peculiar, dentro de todos os povos, porque toda a terra é minha. Preste bem atenção. O 7 diz assim, glória a Deus. O 6, né? E vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. São estas as palavras que vocês falará aos filhos de Israel. Falará aos filhos de Israel. Moisés foi e chamou aos anciãos do povo e expôs diante dele todas estas palavras, a qual o Senhor lhe havia ordenado. Então todo o povo respondeu a uma só voz: tudo o que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Moisés, boca de Deus, falando para o povo, profeta. O Senhor disse a Moisés: eis que virei a vocês numa nuvem escura, para que o povo ouça eu falar com você, e para que também creia sempre em você, porque Moisés tinha anunciado as palavras do povo ao Senhor. Glória a Deus. E o Senhor disse a Moisés: vá ao povo, consagre no dia de hoje e amanhã, que eles lavem as suas vestes, roupas. Por quê? Glória a Deus. E esteja pronto para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Se você quer falar com Deus, você precisa entender
que você precisa se consagrar. Eu não vejo mais crente se consagrando, eu não vejo mais crente jejuando e quer que Deus resolva uma causa para ele. Eu não vejo mais crente pagando preço e quer que Deus simplesmente agora ouça ao seu clamor. Eu quero dizer uma coisa para você. Você, quando vem na igreja, a partir desse momento que você chega até aqui, o pastor ora sobre a tua vida, o pastor clama por você, a mão do Senhor vem sobre a tua vida, mas você precisa dar continuidade a todo o processo que se inicia aqui na igreja. Você precisa entender que não é só o pastor, mas também você. Não só era Moisés, mas o Senhor diz: diga ao povo que eu quero que eles ouçam a minha voz, mas para isso o povo tem que se consagrar. Porque diante de Deus não se apresenta de qualquer forma. Diante do Senhor tem que ter reverência. Diante do Senhor você tem que entender que maior é Ele. Ele tem todo o poder em suas mãos. Você não pode simplesmente se apresentar de qualquer forma e querer que Deus fale com você. Você chega aqui e você nem ao menos dobra seu joelho. Você nem ao menos se importa, nem abrir a sua boca. Muitas vezes você não abre a boca para louvar junto com os irmãos, com a levita que está louvando. Mas a sua preocupação é mais observar. A sua preocupação é mais criticar. Ei, eu quero te dizer uma coisa. Quando você chega nesse santo lugar, se você quer sentir a presença, você tem que entrar na dimensão. Você tem que entender que aqui é um lugar espiritual, a qual você tem que entrar na dimensão espiritual. A palavra do Senhor foi lida aqui nessa noite. Os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. A palavra do Senhor diz: aquele que se aproxima do Senhor tem que crer que Ele é grande galardoador do que eu busca, e entender que Ele é Espírito, e se quer algo dele, você tem que entender que você tem que entrar na dimensão espiritual. Tudo que é material, o avião, o carro, já existia no reino espiritual. A arca da aliança já existia no reino espiritual. Deus só disse assim: ó, eu escolho meu servo Bezalel para dar a sabedoria para ele construir a arca. Eu escolho Santos Dumont para poder construir o avião. Eu quero te dizer uma coisa: Deus tem algo no reino espiritual que ainda vai se revelar. Ele diz assim: eu tenho os tesouros escondidos. Ei, Ele diz que tem coisas escondidas a qual você nunca viu. É porque você não entende, mas toda sabedoria vem de Deus. Eu falei para minha esposa, sabe, eu falei para ela e disse: eu não sei. Sexta-feira eu falei coisa que eu nunca vi na minha vida. E de onde veio essas palavras? Eu comecei a falar umas coisas aqui da Bíblia que eu, quando eu cheguei em casa, eu disse: de onde eu tirei aquilo? Sabe? Eu começo a ouvir o pastor Adão Santos, que ele diz assim: se você vê o pastor Adão Santos falando sobre química, falando sobre astrologia, você fica de queixo caído. O senhor estudou? Ele disse: não estudei. E como é que o senhor sabe? Ele disse: eu não sei, eu só sei que sei e acabou. Você está entendendo? Então é coisas que o Espírito Santo ele começa a te mostrar. Se você entrasse na dimensão espiritual, se você entendesse o quanto a dimensão espiritual é poderosa, você vai entender que o material não vale de nada. Quando eu comecei a ler a Bíblia, o Senhor começou a dizer: não pare de ler, vá buscar, porque eu vou te revelar tudo que está aí dentro. Eu disse: como é esse negócio? É porque o homem material, o homem diz assim: mas eu tenho que ler, porque senão eu não aprendo. Mas o Senhor diz assim: olha, eu faço com que tudo venha sobre a tua mente. Sabe por quê? Porque eu sou Deus. Eu sou Deus que fiz a boca, Moisés. Moisés diz: eu não sei falar. Ele disse: você não precisa saber falar, porque eu fiz a língua, eu fiz a boca, Moisés. Então eu colocarei palavra na tua boca. Eu colocarei sabedoria, Moisés, sobre a tua boca. Procura aí Gênesis. Eu fui quem fiz a boca, Moisés. Eu fiz a inteligência, Moisés. Qual a tua preocupação? Porque a gente, como ser humano, a gente se preocupa muito, sabe? Mas eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer, né? Esteja pronto, amém? Vai, pois, agora, e serei com a tua, e te ensinarei o que hás. Não, mas o Senhor disse: foi eu que fiz a boca. Procura aí, eu li hoje. O Senhor é quem fez a boca, o Senhor é quem te fez.
Então eu quero dizer nessa noite, tudo que precisamos é entrar no reino espiritual. Quando a gente adentrar sobre essa casa, a gente esquecer tudo lá fora, tudo. Embora que quando você sair, talvez você se lembre de alguma coisa, alguma preocupação que você vinha com ela. Mas eu duvido você entrar no reino espiritual para você sair da mesma forma. Eu duvido você adentrar sobre aquelas portas e dizer assim: eu vou adorar, eu quero, Senhor, nesta noite, que o Senhor faça algo diferente sobre a minha vida. O Senhor diz que sabe todas as angústias que você passa. Mas sabe que o que o Senhor diz? O Senhor diz: eu quero ouvir o clamor. O que é um clamor? Clamor é exatamente o que sai não da boca, mas é exatamente o que sai da alma, do coração. É disso que o Senhor quer. Tire tudo de dentro e agora apresente no altar do Senhor. Porque enquanto você está aqui, enquanto você está sentado aí nesse lugar, você precisa entender que tem um Deus que te conhece por dentro e por fora. Ele sabe a tua necessidade, mas Ele quer agora interagir. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer que você entenda que enquanto você está aí, você está ouvindo o Senhor falar através do pastor, mas você está sentindo que é com você. Você está sentindo, alimentando a tua alma e teu espírito, e sentindo que é Deus falando com você nessa noite. É disso que você precisa. Eu lembro que antigamente, quando a gente chegava na igreja, a gente fechava os olhos, só abria os olhos na hora de ir embora. Sabia disso? Como é que tu cultua o tempo todo? Tô olhando se a irmã está olhando para tu. Tô olhando se o menino está correndo. Não tem como cultuar. Eu fui, em 2018, eu estava assistindo um vídeo ontem à noite. Eu fui para 2 horas da manhã assistindo um vídeo de Benerim. Eu estava no Teatro Bradesco, ele estava ministrando lá. Estava lá junto, né? Tinha umas quase 1000 pessoas. Chegou Henrique, chegou Samuel e chegou Nelson. Eu coloquei o vídeo para a gente assistir. E começou aquele, sabe, o Espírito Santo trabalhando ali na sala. Aí Samuel diz assim: rapaz, daqui a pouco a gente está dormindo e falando em línguas. Porque a dimensão começou a tomar. E Henrique disse: é mesmo. Eu estou sentindo também que daqui a pouco a gente vai estar falando em línguas também. Você está entendendo? Aí a gente até procurou, eu estava lá no meio, e a gente procurou, eles acharam, né? Mas eu quero te dizer uma coisa: quanto mais a sede, maior Deus vai se apresentar na tua vida. Não importa se você está no trabalho, se você está no emprego, não importa onde você esteja, na rua, no ônibus, clame ao Senhor, diga assim: Espírito Santo, Tu és comigo, Espírito Santo. Não importa se você está liso, se você está sem dinheiro, tem muita conta para pagar. Eu lembro de um Deus que há 5 anos atrás, começou a colocar dinheiro na minha conta, e eu me perguntava e dizia: quem colocou esse dinheiro? Eu chegava e perguntava: como é isso? Uma vez caiu, era para cair 4 mil, caiu 9.300, 9.800, 9.800, 8.500, 8.500 caiu na minha conta. E aí eu comecei a perguntar, e eu perguntei e não achei dono. Aí o Senhor diz: para de perguntar, pelo amor de Deus, porque quando eu faço bem feito, sabe? Vem como você nunca espera. E eu comecei, sabe, a entender que Ele é o dono do ouro e da prata. Eu comecei a entender que Ele faz como Ele quer. O que precisamos é ser dependente, porque a gente trabalha muito no material, mas tem que fazer assim, porque se não for assim, o Senhor diz assim: me obedece somente. Você precisa só me obedecer. Você tem que ser como Moisés. Se for para dar um passo sem a tua presença, Senhor, que eu não saia nem do lugar. Senhor, se for para mim, para aquele emprego, Senhor, se for para desviar, nem me bote lá. Senhor, se for para me dar um carro, para mim me desviar, é melhor que não me dê. Ei, aí o Senhor começa a olhar no teu coração e dizer assim: verdadeiramente tu és crente, verdadeiramente você é servo, verdadeiramente você está preocupado não com as coisas materiais, mas você está preocupado com as coisas espirituais.
A palavra do Senhor diz que no momento em que Abraão vai sacrificar Isaac, quando ele vai descendo o cutelo, o Senhor diz assim: não precisa, porque verdadeiramente você foi provado, e agora eu conheço o teu coração. Sabe, é disso que você precisa, ser provado e sair aprovado. Você precisa entender que as lutas que você passa é Deus te provando. Seja mais resistente. O diabo não tem poder de te tocar. Se você pudesse contemplar o anjo que o Senhor vai ter colocado já do seu lado, se você pudesse contemplar, é porque você vai entender que muitas vezes você sente um arrepio, mas é o Espírito Santo do teu lado, é o anjo da guarda dizendo: meu filho, não te preocupe, não fique preocupado, porque eu sou o teu Deus, eu te sustento, eu te ajudo, eu quebro o arco, corta a lança, queimo os carros no fogo, somente para dar livramento sobre a tua vida. Porque te abates, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim, assim o salmista dizia: porque te abates, ó minha alma, porque se perturbas dentro de mim. Eu ainda confiarei no meu Deus, eu ainda louvarei o meu Deus. Você precisa só abrir essa boca e louvar o Senhor, glorificar o nome dEle. No momento da angústia não tem problema. A ferramenta que você precisa é a sua boca. A ferramenta que você precisa é o seu joelho. Você não precisa muito mais do que isso. Você talvez, você não tem condição de pagar um advogado. O Senhor diz assim nessa noite: eu sou o advogado por excelência. Eu sou o juiz que bate o martelo a hora que precisar. Sabe qual o problema? Que muitas vezes a oração está sendo pouca. O problema é que muitas vezes o meu choro, as minhas lágrimas está sendo pouca. Sabe por quê? Porque o Senhor diz assim no capítulo 18 de Lucas: eu vou te ensinar a orar. Capítulo 18 de Lucas, ele disse: eu vou te ensinar a orar. Os discípulos dizem: Senhor, como é que devemos orar ao Senhor? Aí o Senhor diz assim: eu vou te ensinar. Havia uma viúva, a qual tinha uma causa para ser julgada. E na mesma cidade tinha um juiz iníquo, a qual não temia nem a Deus e nem temia os homens. Mas você vai desistir por conta disso? A viúva não olhou isso. Ela sabia que o juiz não temia nem a Deus e nem temia os homens. Mas todos os dias ela estava lá: julga a minha causa. O juiz acordava, ia tomar café, antes de pegar na xícara: julga a minha causa. Bem humilde. O juiz não atendia, ela ia embora. No outro dia ela chegava, no mesmo horário, na mesma hora: julga a minha causa. A palavra do Senhor diz que por um certo tempo o juiz não suportou. Por algum tempo não quis, lá mesmo. Por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, nem respeito a homem, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar. Nessa noite eu quero te dizer uma coisa. Você não tem noção o quanto Deus te ama. Você não tem noção o quanto Deus quer fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mais pesado foi o fardo que Moisés carregou. Mais pesado foi a cruz que Jesus carregou. Porque a tua preocupação com o dia de amanhã? Porque tu se perturba? Porque você se perturba, minha alma? Assim Davi diz: por que tu perturbas minha alma? Entenda nessa noite, Deus tem livramento para a tua casa. Não é hora de entregar as armas, não é hora de parar, não é hora de retroceder, não é hora de olhar para trás. Mas eu quero te dizer nessa noite: quanto maior a luta, maior será a vitória. Você vai perceber que todas as vezes quando tem uma luta, é porque tem algo ali, sabe, preparado para você. É porque você chegou e vai receber a vitória. E quando você vai receber a vitória, antes de você receber a vitória, você vai ser provado. Mas eu já fui provado minha vida todinha.
Quando está bem pertinho, Senhor. Assim aconteceu com o povo que estava no deserto. Quando estava prestes a atravessar o Jordão, o povo agora vai olhar os inimigos. E quando vê os inimigos, o coração se atemoriza. Fica com temor, fica com medo. E tudo que o diabo quer sobre a tua vida é medo. Enquanto você tiver medo, você não vai avançar. Mas o Senhor te diz assim nessa noite: eu sou o teu Deus que eu te fortaleço. Eu sou o teu Deus que te dá coragem. Eu sou o teu Deus, assim como eu fui com Gideão. A coragem e a força que eu dei a Gideão. Porque o tempo todo Gideão dizia: Senhor, se tu és comigo, então se apresenta. Gideão dizia: Senhor, o Senhor se agradou de mim, então se apresenta. Moisés disse: o Senhor, se eu achei graça aos teus olhos, então mais uma vez me diz o caminho para que eu possa seguir. Tudo que você precisa é de um direcionamento de Deus. Tudo que você precisa é do caminho que Deus vai te mostrar, sabe? Não importa se você vai esperar uma semana, um mês, 2 meses. Não importa se você vai esperar um ano. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando Deus abrir a porta para você, ei, você nem vai lembrar do que você passou. Ei, eu quero te dizer nesta noite o que o Senhor vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa. O Senhor vai restaurar a tua casa, aconteça o que acontecer, sabe? Venha o que vier. Se for preciso você mudar de lugar, que mude. Se for preciso você se afastar de alguém, que se afaste, mas que você possa obedecer e ouvir a voz do Senhor. Porque crente que é crente, ele não vive por vista, mas ele vive por fé. Crente que é crente, ele anda com crente, ele caminha com crente, ele fala com crente. Ei, ele só fala das coisas espirituais. As coisas materiais não, isso aí é demais coisas. O Senhor chamou de demais coisas. Então entenda que quando você decide caminhar com Cristo, você tem que parar de ouvir muitas pessoas. Você só tem que ouvir aquele, porque ele é o teu guia. Ele é quem vai dar direcionamento para a tua vida. O que você precisa é somente caminhar no direcionamento que o Senhor determinou. Jacó tem medo de ir para o Egito. O Senhor se apresenta de noite a Jacó e diz: pode ir, Jacó. Não, Senhor, mas tem uma promessa aqui nessa terra. Como é que eu vou desgarrar dessa terra se tem uma promessa? Meu pai Abraão, meu pai Isaac disse que essa terra. O Senhor diz: a promessa não é agora. Vai para o Egito. É difícil. Ele sabia da promessa, ele estava na terra da promessa. Aí o Senhor diz: vai para o Egito. Bem, achou? Achou? Glória a Deus. Eu acho que é o 26, 18 assim, do 12. Não? Glória, não é aí não. Acho que é o 26. Então o Senhor diz: vai, Jacó, para o Egito. Sabe por quê, Jacó? Tu vai, mas tu volta. Tu vai, Jacó, porque esse tempo agora é um tempo a qual eu vou exaltar o teu filho. Eu vou dar comida a vocês, porque o salmista diz assim: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ei, eu quero te dizer nesta noite, eu não sei como é que está a tua casa, como é que está o teu celeiro, mas se você for ouvir, como é a história de João? João crente, né? É João crente, é? Hã? Sabe, quando você chegar em casa, coloca lá a história de João crente, né? Coloca lá no YouTube, para você entender o que é ser crente. Ser crente é ser dependente. Ser crente não é ligar para fulano para resolver meu problema. Ser crente é você entender que tem um pai que é maior do que o ser humano. Ser crente é você entender que ele mexe corações, que ele mexe com o reino, ele mexe com potestade, ele manda no inferno, ele manda na terra, ele manda no céu, ele manda no mar, ele manda nos animais, ele manda em tudo que existe, ele manda no planeta a qual o homem não consegue dominar, ele manda nos astros.
Ei, você não está entendendo? O Deus a qual você serve, Ele tira sono de pessoa somente para trazer bênção para a tua vida. Ele mexe com pessoas somente para bater um decreto a teu favor. Você já viu o testemunho de Zete Alves, no tempo em que ela estava presa? Ela diz que o Senhor chegou até a ela e disse: passa a noite toda dando glória. Aí ela começou. Quando foi 4 horas da manhã, ela disse: estou cansada. Aí disse: agora dê aleluia. Está cansado de glória? Dê aleluia. Ela disse que veio e disse: eu estou doida. Mas é exatamente isso, a aprovação ela vem, e o estado de loucura também vem junto. E você diz: eu acho que eu estou doido, sabe? Porque 3 dias Abraão caminha para sacrificar Isaac. E você acha que não passou na cabeça de Abraão e dizer: será que eu não estou doidão? Porque 25 anos eu esperei essa promessa, e agora eu vou matar o meu filho só porque eu ouvi uma voz? Eu quero te dizer uma coisa: quem conhece a presença de Deus nunca se engana. Quem conhece a voz do Senhor nunca se engana. Aconteça o que acontecer, venha a voz do Satanás que vier, você nunca vai retroceder, porque você conhece a voz do Deus que te chamou. Talvez alguém não compreenda quantas madrugadas você chorou, quantas madrugadas você ouviu a voz do Senhor, quantas madrugadas o Senhor chegou e disse: meu filho, eu sou contigo. Quantas madrugadas você tem sonhado o Senhor te dando livramento. Ei, eu quero te dizer nesta noite: o Senhor vai continuar dando livramento sobre a tua vida. O Senhor vai continuar dando livramento sobre a sua casa, porque o projeto e o propósito ainda é grande. Ei, você pensa que a idade já passou? Não passou. O Senhor diz nessa noite: não tem idade para me usar, não tem tempo para me usar. Eu uso no tempo e na hora que eu quiser. Só basta me buscar. Pode ser novo, pode ser velho. Ei, enquanto você entrar no propósito, na obediência, enquanto você entrar na dimensão espiritual, Deus sempre vai te usar. O segredo é: volte ao primeiro amor, volte à presença. Assim como você se lembra de quando você se converteu, o seu desejo era o quê? Era de ler a Bíblia e orar. A sua fome era essa. E por que saiu? Cansou? Cadê a viúva? Como é que devemos orar? Sem cessar. O fogo arderá continuamente e não, se ele se apagar, você morre espiritualmente. Aí o Senhor diz: tenha medo desse que mata a alma e lança no inferno. É disso que você tem que se preocupar. Amém? Que nessa noite o Espírito Santo de Deus fortaleça teu coração. Que você possa entender que tudo pode ser difícil, mas Gênesis capítulo 18, ele vai dizer o seguinte: Abraão, eu vim cumprir uma promessa. Os anjos se apresentam e diz: Abraão, tu esqueceste da promessa, porque tu e Sara não tem mais nada, né? Aí tu acha que não cumpre a promessa. Tu não tem mais atividade nenhuma, né? Aí tu diz: acabou, fisicamente, materialmente, tudo acabou. Mas Ele está dizendo nessa noite: fica no canto de espera, porque um milagre Deus vai fazer na tua vida. Continua esperando como Abraão. Quando Abraão esperou, diz que um dia ele estava nos carvalhais de Manre. E disse o Senhor a Abraão: por quê? Não, volta lá no comecinho primeiro. Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda. Para que a Bíblia dizer no calor de meio-dia? Por que ela disse isso? Porque o dia não estava bom. Tem gente que não aguenta 30 graus. Eu estou falando aqui de 48 graus aproximadamente, quase 50 graus. Por isso que a Bíblia está dizendo: ele estava triste naquele dia. Ele tinha perdido a esperança. E tem pessoas que entrou aqui nessa noite e já perdeu a esperança.
está passando uma situação que não é fácil. Mas o Senhor diz nessa noite: eu tenho um milagre para a tua vida ainda. Eu mandarei um anjo para que você saiba que eu ainda sou Deus que me apresento. Eu mandarei um anjo para que você saiba que eu ainda sou um Deus que mostra a promessa. E não só mostro, mas eu cumpro a promessa. Porque o Senhor diz: Abraão, ele diz: eu estou entendendo tudo. Porque naquele momento ele entrou em espírito, sabe? Porque o fogo pode estar se apagando, mas quando você sente a presença, você é tomado de uma forma sobrenatural. Você começa a falar em línguas. Você começa agora a sentir que a presença que está não é de demônio. A presença que está não é do seu amigo, mas é do seu Deus. É daquele que te escolheu, daquele que deu livramento, aquele a qual tem acompanhado você já por uma vida. E quando os anjos se apresentam, Abraão entende que alguma coisa estava para acontecer. Tem pessoas nessa noite que está passando uma situação, mas entende. O seu coração diz: fica tranquilo, porque a promessa vai se cumprir. Tem pessoas nessa noite que chegou aqui e o Senhor me diz que você, materialmente, você vê tudo perdido. Você vê que não está fácil, mas você sente lá dentro que tem uma saída para você. E quando o dia acorda, ou quando o dia amanhece, você acorda e você diz: Senhor, cadê? Será que é hoje, Senhor? A mesma coisa Abraão acordava e dizia: Senhor, será que é hoje? Será que o Senhor vai ter um encontro hoje comigo? Mas diz que no momento a qual estava no calor de meio-dia, estava muito quente, o anjo se apresenta. Sabe por quê? A palavra do Senhor diz que Ele é Deus bem presente. Na hora que você começa a se angustiar, você não está só. Você tem um dono. Fica de pé toda a igreja. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Irmã Débora, louva o hino. Eu quero dizer nessa noite para você: a dificuldade pode vir, mas você tem que entender que você é crente. As tentações podem vir, mas você tem que entender que você é crente. El Shaddai estive ao fundo. Você tem que entender que você foi separado com propósito. Moisés leva aquele povo. Moisés conduz aquele povo.